A gente entrou no ar. Varela é o desfalque do Flamengo com uma lesão muscular. Acho que de todas as notícias, a gente sabe do Arrascaeta ainda em tratamento de pubalgia, mas de todas as notícias que poderiam ser dadas ao torcedor do rubro-negro carioca nessa segunda-feira, elas são positivas, né? Pensando na importância de cada jogador e em como se preparar nessa reta final, faltando 5 dias pra gente entrar nesse papo aí. Pedro, qualquer coisa chama, hein? Porque é uma situação, né, Dani, que, claro, faltando aí 5 dias e vai se aproximando a final, as horas vão chegando, todo mundo fica mexido com a final da Libertadores, né? Do mais experiente, que já viveu isso várias vezes, pro que tá vivendo isso pela primeira vez, né? Não tem como. Um jogo como esse em Guayaquil no sábado mexe com todo mundo, né? Vai mexer com o Felipão, que já levantou essa taça algumas vezes, já jogou finais, vai mexer com o Dorival Júnior também, e também mexe com os atletas. Então, pro Flamengo chegar praticamente zerado, com o time inteiro para sábado, pro Dorival é uma excelente notícia, né? O Dorival mostrou preocupação nas últimas semanas em não perder ninguém por contusão, e não desgastar ninguém por contusão. Tem um jogo contra o Santos amanhã no Maracanã, que é uma despedida do torcedor que não poderá ir a Guayaquil, mas me parece que é um Flamengo fisicamente que vai chegar bem. A dúvida que eu tenho em relação ao Flamengo para sábado é o seguinte: o que nós vimos na Copa do Brasil, a gente viu um Flamengo de um jeito em um tempo, de outro jeito que me pareceu fisicamente uma queda no segundo tempo. Foi uma coisa circunstancial daquele jogo da final contra o Corinthians? É uma coisa que o Dorival talvez esteja preocupado, porque esse jogo de sábado não tem aquela segunda chance. Não, gente, ó, esse primeiro jogo aqui dá pra ser mais maneiro, porque o jogo da volta semana que vem não. Sábado é pra... não tem um segundo jogo. Pode ter uma prorrogação, pode ter uma série de coisas, Então, assim, acho que talvez o Dorival tenha uma preocupação quanto a isso. O nível do time ser o mesmo nos dois tempos. Não ser um time muito bom em um tempo e depois ter uma queda no segundo, como eu vi na final da Copa do Brasil. Fala, Pedro. Eu acho interessante esse ponto que o Prates colocou, até para jogar para os parceiros, porque eu também fiquei refletindo sobre essa situação do cansaço. A gente comentou na semana passada da situação do cansaço do Flamengo, mas aí eu pergunto, até deixo para o Prates, era um cansaço por um time que teve que correr atrás da bola mais do que imaginava? O Flamengo se defendeu muito mais, teve muito menos a bola. Em alguns momentos do jogo, o Corinthians tinha 70% de posse de bola. Era um Flamengo que cansou por isso, ou é um Flamengo que cansou independente da dinâmica de jogo? Que um quadro físico hoje preocupe o Flamengo. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque o Flamengo deve ter a bola contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai ditar o ritmo contra o Atlético Paranaense. Então não consigo encaixar na mesma tábua ali de comparação se a correria, se o quadro físico, se a dinâmica de cansaço, de fadiga da final da Copa do Brasil pode ser exatamente replicada aqui em Guayaquil. Então fica um pouco essa pulga atrás da orelha se não era muito pelo contexto de jogo. Claro que tem uma Arrascaeta que, a meu ver, estava longe do ideal, um Vidal que a gente se informa agora, tem informação depois do jogo, que também não estava no seu ritmo ideal. Precisa entender qual vai ser o Thiago Maia que chega à final, mas você tem também, por exemplo, a volta de um João. Então, assim, é preciso entender qual vai ser essa dinâmica de cansaço, esse nível de cansaço. Tem que estar no radar. É um Flamengo que tem cansado mais do que o habitual. É um Flamengo que tem demorado mais a decidir os jogos. Não decidiu, por exemplo, em campo na Copa do Brasil. Mas eu acho que vale pontuar essa questão da dinâmica de jogo. Acho que é outro cenário que se desenha para sábado, Dani. Deixa eu só pegar a palavra aqui, desculpa, gente, só porque o nosso amigo Vinícius Castro, assessor do Flamengo, ele está acompanhando o programa, ele manda aqui que o Vidal, sim, já teve alta, inicia tratamento amanhã. E o Thiago Maia, ele treinou, tá? Ele já treinou, ele não tem essa preocupação. E aí eu acho que a gente entra muito no jogo do final de semana. O João jogou 45 minutos. Desculpa, só a minha falta eu não li. Qual seria esse procedimento com o Vidal? Como é que é o nome? Ele tem um tornozelo dele, tá inchado, né? E eles vão fazer como se fosse uma drenagem, para tentar... Pulsão. Uma pulsão. Isso, Edu, isso. Agora, o mais interessante, aliás, mandar um abraço... Pulguinha atrás da orelha aí. Mas eu acho que a pulga maior que poderia existir... Pulguinha atrás da orelha, porque me parece, se eu não me engano, no último jogo ele teve uma torção lá no canto, pertinho da bandeira e tal. Precisa ver, porque se você teve que fazer uma pulsão, né, para você tirar esse processo de inflamação do tornozelo, precisa ver como ele vai reagir a isso, se há dor, se existe lesão ligamentar, se existe algum outro tipo de como é que fala? De problema no tornozelo. A informação do departamento médico é que não, é que essa punção ela resolve, pelo menos momentaneamente, até o jogo da final, o problema do Vidal e que depois pode requerer, aí a gente não sabe, algum outro tipo de tratamento. É aquela famosa botinha, né? E vão pro jogo, se Deus quiser. Mas, José, isso, eu acho que cuidado, porque o Thiago Maia, por mais que esteja treinando, saiu com lesão, com o joelho bem inchado, pelo menos as informações que nós tivemos. Sim. Mas acho Tem o Vidal que está com o tornozelo
você faz uma pulsão, aí você tem, jogadores, teoricamente, você tem só o João inteiro. Isso, mas, ô Zé, sabe que eu acho que o grande lance é olhar o Thiago Maia. Eu acho que o caso do Vidal, ele é uma alternativa para você no elenco, mas o Thiago Maia, esse cara tem que estar no campo. Eu acho que ele, além do retorno técnico que ele te dá, ele tem uma dinâmica diferente da do Vidal. Claro que cada jogador tem sua característica. Eu acho que a atenção, se tivesse, todo mundo vai ser, obviamente, todo mundo quer jogar. Mas no caso do Thiago, realmente, eu acho que o mais é o que o Flamengo tem que ficar ainda mais de olho. E sobre esse jogo da Copa do Brasil que lembrou o Prates, primeiro eu acho que os jogos com os reservas no Brasileiro vão ajudar os titulares. Porque ele conseguiu ver alternativas como Everton Cebolinha, Fabrício Bruno jogando demais e dando uma possibilidade de entrar ali para liberar um Davi Luiz. E também você tem o Matheus França, esses garotos que podem, se o jogo estiver muito truncado, você consegue liberar e tentar uma alternativa lá. Nisso aí, para te ouvir de volta, claro. Quero ouvir o capitão também. A informação do Dorival, ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, é que 4 a 5 jogadores do Flamengo vão estar em campo, vão estar pelo menos no banco. A Arrascaeta vai para o banco contra o Santos, jogo de terça-feira no Maracanã. E aí, eu acho que para te jogar de volta, Edu, tem uma questão aí. O time reserva do Flamengo dá conta do brasileiro, isso já ficou claro. A questão é o encaixe, quando você pega as peças que estão nesse time reserva para colocar no titular. E talvez ele use a terça-feira para isso. Mas eu acho que eu, se eu fosse o Dorival, não arriscaria, por exemplo, o Arrascaeta, que está num processo de inflamação ali, e você vai pro banco. Então, põe no banco ali, tira foto. Eu nem se fica quiser, em casa, vem cá, vamos fazer um tratamento, não vai pro jogo. Vamos recuperar, agora, fica em casa descansando, pubalgia. Você, sobre só pra Arrascaeta, sim, Zé, mas assim, os um outros período muito longo, né? Não, tô falando do Arrascaeta assim, você fala assim, exclusivamente. os jogadores do Flamengo, eles podem sentir o cansaço lá, tem 2 fatores, né? Se você não souber administrar isso. Uma é o cansaço, lógico, final de temporada, e outra é a falta de ritmo, né? Então, assim, o Flamengo jogar contra o Corinthians, lógico que foi um jogo desgastante, mas todo esse tempo, sem os caras entrarem em campo, eu acho que é uma preocupação também. É muito tempo para você ficar só treinando para um jogo tão importante. Então, assim, falo especificamente do Arrascaeta, sim, é pubalgia. Mas aí é um desejo do jogador de estar no ambiente. Talvez ele não entre, mas é um desejo do jogador que foi respeitado pelo Dorival. Talvez ele queira entrar um pouco também para ele, sabe, ter um pouco de atividade. É diferente você ter um jogo mesmo não tendo mais interesse do Flamengo no Brasileiro do que você só ficar treinando. Mas é importante pro... Então, é isso. É importante pro Flamengo alguns jogadores estarem em campo, mas também a gente não pode negar que é arriscado, né? Um contato, um choque, sei lá como aconteceu com o Vidal, uma torção de tornozelo. Mas são preocupações que o Flamengo deve ter para o jogo de terça-feira, mas também de colocar alguns jogadores em ritmo, né? Para não ficarem tanto tempo parados. Sobre o ritmo, com todo o respeito do mundo, mas se o Flamengo foi melhor num tempo em relação a outro na Copa do Brasil, o Atlético não está jogando nenhum tempo. O Atlético não está jogando. Esse é o ponto que ele tem que olhar também. Porque a gente tem que falar um pouco do Atlético também em relação ao Flamengo. Obviamente que esse assunto é o Flamengo. Porque, Dani, não que o Flamengo vá ser campeão pela incompetência do Atlético. Ser campeão é que você é competente. Mas eu acho que o Flamengo tem que entender que vai ter um time com essa oscilação. Não é o time do Atlético que eliminou o Palmeiras. Mas pode ser no sábado. Pode ser no sábado, mas muito nisso. Agora, a minha dúvida é a seguinte, Prates. O problema é que o Atlético muito em dúvida. Basta acreditar que vai ser o mesmo e, virei a chave e vou jogar? Isso não. Porque esse time do Atlético ainda não me mostrou que pode ser esse mesmo. E o Atlético, assim, informando também em relação a amanhã, o Atlético dividiu 2 grupos. O grupo que vai à final não joga amanhã contra o Palmeiras. Agora, o que o Atlético tem, entre outras dúvidas, me parece, para sábado, é que os reservas do brasileiro jogaram melhor que os titulares. Isso eu acho. Pode ganhar posição? Eu acho que pode alguma coisa, talvez o Vitinho. O Pablo me parece que está à frente do Vitor Roque, mas o time foi muito mal no primeiro tempo, sábado, contra o Bragantino. No segundo tempo, com alguns reservas, o time reagiu um pouco mais. O que aconteceu no final de semana, a gente pode até ilustrar aí com os gols da rodada, porque o Flamengo vence com o time reserva e o Atlético perde para um time que não vinha bem, o Bragantino, com um time titular. Por isso que agora o Filipão está pensando em poupar esses jogadores. O Filipão da pior maneira possível, né? Essa é uma confusão que o treinador não gostaria de ter. É lógico que você pensar em um time em evolução, um time jogando bem, você ter algumas dúvidas para montar o seu melhor time, é uma situação.
você não conseguir vencer, você mostrar insegurança em todos os setores do campo e você criar uma dúvida que é quase negativa, então assim, pô, o cara não tá bem, o meu titular não tá bem, então eu posso pensar em uma outra alternativa. Isso para uma decisão pro Filipão é algo que com certeza incomoda. Eu como zagueiro, né, Dani, o Atlético tomou um gol do Bragantino no final de semana, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique trombando sozinhos. Primeiro gol. Então assim, é uma dupla de zaga que a gente sempre coloca como super entrosada, os caras acabam no olhar já entendendo onde um está posicionado, o outro não. Então assim, ver aquele tipo de lance nas vésperas de uma decisão, lógico que pode acontecer, né? Mas você olhar para um lance aí como esse daí, os dois brigando pela mesma bola, é algo que chama a atenção, até na questão coletiva do Atlético Paranaense. Aí olha o gol que o Cebolinha fez, né? Deixa eu botar o Pedro de volta na conversa aqui. Ô Pedro, aí tem o seguinte, o Filipão já tinha alertado pro comportamento dos jogadores dele antes de uma final. O Flamengo tem um bom desempenho com o time reserva. Não sei, pensando no Cebolinha para entrar como modificar jogo, né? O Vidal acho que tá na frente numa reta de quem entra primeiro, mas a distância entre as equipes em opções, ela aumenta, diminui, continua igual? Como é que você vê essa reta final, Pedro? Eu acho que todo debate ele precisa partir de uma ideia inicial bem clara, Dani. O Atlético Paranaense hoje não é capaz de impor ao Flamengo a dificuldade que o Corinthians foi capaz. O Corinthians é capaz de impor dificuldade sem bola e o Corinthians é capaz de impor dificuldade com bola. O Atlético Paranaense, no seu melhor momento, impõe uma dificuldade sem bola. Põe muito pouca dificuldade quando ataca o Flamengo. Eu acho que isso precisa ser observado. A gente levanta muitas situações, eu concordo com o Zé. Você tem o Thiago Maia que a gente não sabe o real estado, independentemente de jogar sábado ou não. Ele não chega na plenitude da sua forma, seu estado, ele teve que passar por um procedimento. O Vidal também, o Thiago com exame, o Vidal com procedimento. Então a gente olha muito o que pode acontecer no Flamengo, mas tem um outro lado também muito fragilizado. Então quando bota na balança quem perde mais, o Atlético não vem jogando bem, o Atlético tem menos peças, o Atlético tem menos opção de elenco. O Atlético, quando teve ele perto do seu auge técnico, não foi exatamente o maior dos adversários do Flamengo, foi num jogo, contou muito também com a incapacidade do Flamengo de resolver, de finalizar. Então acho que a dinâmica muda um pouco o debate quando a gente olha para o Corinthians e quando a gente olha para o Atlético no sábado. Isso para mim precisa ser muito considerado. O Flamengo ainda está bem à frente, tem problemas do meio para trás, imagino. Do meio para frente, penso que o Flamengo ainda tenha mais soluções. Olha para trás aí nessa escada, Pedro Ivo. Vê se esse rapaz está passando aí e quer falar com a gente. Rapaz, ele tá passando, eu vou chamar ele já já. Vem pra cá, você quer participar? Vem aqui, ali, ó. Eu tô achando que ele ficou ali, olhando, participando, fazendo uma cena, esperando eu entrar ao vivo. Mas vem pra cá, vocês não queriam, entendeu? Tudo bem? Sou eu quem? Fala pra gente, você é quem? Sandro Vicente. Sandro Vicente, você é de onde? Daqui de Guayaquil, tá aqui em Guayaquil pra final? Eu sou de Manaus, Brasil. Estou aqui em Guayaquil para a final da Libertadores. Chegou quando? Chegamos ontem. E você já sabe onde você tá aqui, essa região de Las Penhas? Aqui em Las Penhas já pesquisei. Uma região muito bonita, um local muito aprazível, muito legal. Apesar desses 400 e tantos degraus que você sobe, mas vale a pena. Mas você sabe como é que você chega bem do primeiro ao último degrau por aqui? Tem muito bar, já tá sabendo? Tá esperando abrir o bar, é isso? Tem vários bares. Não. No momento não. A gente não pensou nessa situação aí, entendeu? Até porque se você parar num bar desse aí, tomar uma cervejinha, depois não consegue descer, né? Ninguém toma uma, né? Opa. Ninguém toma uma só, né? Uma não, toma várias, né? Aí não dá. E vem cá, e pra sábado, quantos gols? Um só, vários gols? Tem palpite pra gente? 2-0, tá bom demais. É um jogo difícil, porque o time do Atlético é um time bom também, mas o Flamengo é melhor. Então tá bom, Dani, se queria saber se já tinha torcedor por aqui, acho que tá respondido, né? Manda um abraço pessoal lá do F90 pra bancada. Aí, pessoal, um abraço pra vocês. F90, é? Um abraço pra vocês. Felicidade. Se Deus quiser, o Mengão vai ser tricampeão da Libertadores. Tamo junto. Valeu. Então tá bom, tá aí, Dani. Tem torcida ou não tem? Tá começando a chegar, né, Pedro Ivo? É bom, a cidade vai ficar bonita, toda rubro-negra, né? Os dois lados. O Pedro continua com a gente, mas o Rafael Prati falou que ele tem uma informação. O Fernando Saraiva, nosso companheiro aqui, ele tá acompanhando o F90, e ele falou o seguinte, que a gente comentava em relação aos volantes do Flamengo, as opções, o Vidal, que é uma dúvida em relação à condição física, o Thiago Maia que voltou a treinar. O Pulgar amanhã joga contra o Santos, né? Ele se machucou pela seleção, né, no amistoso contra a seleção do Marrocos. O Pulgar vai também a Guayaquil. O Pulgar jogou pouco com o Dorival, mas se precisar,
é um jogador que conhece a posição, né? A questão é o ritmo, né? Ô Dani, tem informação também em relação a quem pode jogar, né? assim, ó. É que a informação, ela não para. Quem são os Eu tenho uma titulares do informação e um banco, é pedido, isso? Santos, Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz são os prováveis titulares iniciando a partida. Santos, Pedro, Everton Ribeiro, Pedro, Davi Luiz. aí O Gabriel, eu concordo. não? O Gabriel, não. Guarda os diferentes, você guarda. Deixa. O Pedro é diferente aqui, o Everton Ribeiro. Eu estou dizendo que se quem tem algum risco, guarda. Isso é um pedido que está em um bondinho que você vai estar lá, né, esse final de semana. Joga amanhã, Edu, desculpa. Que é o bondinho você passou. Começam como titulares. Como titulares. amanhã. Sim. Mas eles Santos, passam uma- Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz. Talvez Eu ele acho comece com interessante. alguns titulares, né? No segundo tempo coloque outros também. Eu não vejo, tirando o Santos, obviamente, eu não vejo, de repente, 90 minutos para um Não, jogador. 90 acho que não. Acho que é muito, né? Não, muito. Isso aqui vamos com uns 60 vai. Isso. Porque ele começa com o Pedro, por exemplo, aí ele pode vir com o Gabigol do segundo Já o Atlético tempo. deve ter bem mais reservas em campo, até para começar. Porque a informação do pessoal de Curitiba é de que o Felipão realmente, depois de sábado, a ideia de sábado era começar com um time que possivelmente jogaria a final. É bom a gente lembrar, o Fernandinho suspenso não jogou no sábado. Ele faz muita falta, é um outro time com É ele. isso. Que jogou, vai inverter, né? justifica Jogou a atuação sábado, vai ruim, poupar, o Flamengo poupou sábado, vai jogar. Amanhã contra o Palmeiras deve ser um time praticamente com 11 reservas para começar. E o Flamengo não ouvir. tem viagem, né? O Flamengo joga no Maracanã, Sim. então não tem esse desgaste de O viagem. Atlético também em casa. É isso, mas assim, é a opção, né? do Atlético. Sim. Vamos ouvir os treinadores, então? Vamos ouvir o Dorival e o Filipão pra gente continuar aqui. A gente acaba perdendo o gancho porque apareceu um torcedor, mas vamos voltar pra essa coisa da distância entre os clubes. Vamos ouvir os treinadores pra gente pegar esse gancho aí. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. A mesma coisa quando tu ganha um campeonato. Ganhou um campeonato, ganhou, tudo bem. Vai começar o outro, começou o outro. Terminou aquele. Então, pelo menos eu penso assim, que aí tento passar isso. Nós conseguimos aqui a classificação. Ótimo, já foi conseguido. Alguns jogadores poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente iniciaremos ali com no mínimo 4 a 5 jogadores do grupo que jogou na quarta-feira, até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem 10 dias de uma partida para outra. Então nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 45 minutos. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até o próximo vídeo.